No mundo do MMA, como em qualquer outro esporte, eventualmente surgem atletas erráticos que acabam destruindo suas carreiras por falta de maturidade, problemas com vícios ou até mesmo com a lei. Entre briguinhas de balada e acidentes de trânsito, um promissor lutador inglês chamado Lee Murray, em 2006, fez esses clichês parecerem brincadeiras de criança. Ele planejou e executou um dos maiores assaltos a banco de toda a história da Europa, carregando mais de 50 milhões de libras. Mas afinal, o que levou um jovem de 23 anos com um ótimo cartel, que havia acabado de estrear com vitória no UFC, a se envolver com um crime dessa natureza? É isso que nós vamos descobrir hoje. Aqui é o Chris, você está no canal Zion Inc. e seja muito bem-vindo a mais um Fight Dogs. Natural de Greenwich, Inglaterra, Lee Murray nasceu em 12 de novembro de 1977, filho de mãe britânica e pai marroquino. Já na infância, demonstrava sérios problemas de conduta. Seu pai trabalhou no exterior até seus 8 anos de idade, ficando sua mãe responsável pela sua criação. Entretanto, quando seu pai retornara para casa, Murray não o reconhecia, e assim, os anos seguintes foram de conflito entre eles. Quando pequeno, Murray apanhava diariamente pelo seu mau comportamento, mas conforme foi crescendo, passou a revidar, até o dia em que acabou nocauteando seu pai em uma dessas brigas. Ele foi expulso de casa pela própria mãe, que temia que algo pior poderia acontecer. Agora, vagando pelas ruas de Londres, ele vivia de pequenos delitos, junto ao seu amigo de infância e braço direito, Paul Allen. Também continuava frequentando a escola, mas era um péssimo aluno e só conseguia se sair bem nos esportes. Nesse período, teve algumas passagens por reformatórios, que pouco adiantavam. Aos 19 anos, era considerado um criminoso temido e respeitado pelas gangues da cidade, e relata-se que até mesmo a polícia local tinha um certo medo dele e de seu comparsa Allen, e faziam vista grossa para seus crimes. Na época, ele já ostentava pela cidade com carrões e roupas de grife, provenientes do lucro com a venda de drogas e anabolizantes. Mas em 1998, ele teve um choque de realidade, quando se envolveu em uma briga de gangues, onde após uma intensa troca de tiros, quase todos os seus comparsas morreram ou foram presos. Apegado à sua filha, que havia acabado de nascer, ele decidiu que não queria mais aquela vida e estava disposto a trilhar um novo rumo. Com apenas 6 meses treinando boxe em uma academia do bairro, fez sua primeira luta de MMA, onde acabou nocauteando seu oponente em apenas 20 segundos de luta. Empolgado com aquele resultado, se matriculou em 2 academias conceituadas de sua cidade para investir mais a fundo em sua carreira: a Peacock Gym, onde treinava a parte de luta em pé, e a London Shoot Fighters, onde treinava a parte de solo. Martin Levon, técnico da Peacock, certa vez descreveu Murray como um bom rapaz que apenas estava perdido na vida, como muitos outros que ele já havia resgatado em seu ginásio. Ele achava que o esporte era o caminho para regenerar Murray e dar um futuro digno a ele, ressaltando ainda que o considerava extremamente talentoso. No ano seguinte, Murray subiu 4 vezes no cage, onde na primeira demonstrou que seu treino de solo estava surtindo efeito, vencendo por finalização em menos de 1 minuto de combate. Agora, estando ainda mais confiante, ele decidiu partir para os Estados Unidos e treinar com o campeão do UFC, Pat Miletich. Na terceira luta, mais uma vitória por finalização. Entre 2001 e 2002, somou mais 3 vitórias e com o cartel 6/1 conseguiu sua primeira grande luta, um combate contra o proeminente brasileiro Pelé Lândia, no evento Extreme Fight, onde conseguiu uma surpreendente vitória por nocaute no segundo round. Essa vitória repercutiu muito e foi o passaporte que o fez ser contratado pelo UFC no ano seguinte, onde estreou contra o experiente americano George Rivera. A imagem dele entrando com aquela roupa de presidiário e a máscara do personagem Hannibal Lecter, na época impactou o público e parecia já prever o seu futuro. Na luta, após George conseguir aplicar uma boa queda, Murray rapidamente o surpreendeu com uma chave de braço, impressionando o público com um belo cartão de visitas. Ainda aproveitou o microfone para desafiar Tito Ortiz, que estava em alta na época, sendo uma das estrelas do evento. Ambos tinham se desentendido em uma ocasião meses antes, onde Murray havia o nocauteado em uma briga de rua. Enfim, agora com um cartel de 8 vitórias e apenas uma derrota, estreando em grande estilo no UFC e ainda com uma possível luta contra um astro do evento encaminhada, parecia que nada poderia dar errado, mas deu, e muito.
2 meses depois, ele se envolveu em um acidente de trânsito, onde acabou em um ataque de fúria, esfaqueando um dos motoristas. O UFC, após saber do incidente, rompeu imediatamente o contrato que tinham, mas como seu nome ainda estava em alta, conseguiu outra excelente luta logo em seguida, uma disputa de cinturão no Cage Rage, maior evento da Inglaterra, contra o fenômeno em ascensão Anderson Silva. Em uma semana pré-evento tensa, com muitos insultos trocados, Murray acabou perdendo na decisão, e esse era o início do fim de sua breve carreira. Meses depois, ele novamente se envolveu em uma briga na saída de uma festa, onde, vejam só, o seu karma retornou. E agora ele que acabou sendo esfaqueado, tendo um pulmão perfurado e uma artéria rompida. O médico relatou que durante a cirurgia foram 4 paradas cardíacas e por muito pouco ele não partiu naquela noite. Mesmo sobrevivendo, a noitada teve um alto preço, a sua carreira. As sequelas agora o impossibilitavam de voltar à vida de atleta. Sem contrato, sem dinheiro e muito menos perspectiva de uma nova vida, ele retornou com força total ao seu lado criminoso. Passou um ano orquestrando um maquiavélico plano. Em 2006, junto de mais 10 comparsas, sequestrou o gerente de uma transportadora de valores chamada Securitas, a qual movimentava grandes cargas de dinheiro. Conseguindo acesso aos cofres da empresa e fazendo dezenas de funcionários reféns, eles levaram um total de 52 milhões de libras, que na época totalizava mais de 100 milhões de dólares, se tornando até aquele momento o maior assalto bem sucedido que se tinha registro na história. E detalhe, eles só não levaram os 154 milhões que ainda sobraram no cofre porque não tinha mais espaço no caminhão. Nos meses seguintes, a polícia acabou descobrindo que 4 funcionários da empresa passaram informações privilegiadas ao bando, e assim conseguiram prender todos os envolvidos, exceto 2, Paul Allen e Lee Murray. Se aproveitando de sua dupla cidadania, Murray havia fugido com seu comparsa para o Marrocos, onde começou a levar uma vida de luxo com o dinheiro do roubo. Comprou carros, uma mansão e vivia em noitadas pela cidade. Mas sua alegria durou pouco. Após 2 meses no país, ele se envolveu novamente em um acidente de trânsito, onde dessa vez fugiu e esqueceu seu celular no local. A polícia, ao averiguar o aparelho, encontrou conversas detalhadas planejando o assalto milionário que acontecera meses antes, e todas as suas informações pessoais. Na mesma semana, Murray e Allen foram presos e condenados inicialmente a 10 anos em regime fechado. Essa pena posteriormente subiu para 25 anos. Na cadeia, ele não parou com seus delitos, tendo elaborado um complexo plano de fuga que acabou sendo dedurado pelo seu parceiro de cela. O inglês segue encarcerado em uma prisão federal no Marrocos, sem possibilidade de progressão de pena. Atualmente, aos 44 anos, ele diz que ainda treina todos os dias e pretende retomar sua carreira quando for solto. Mas e aí, você conhecia essa história bizarra do ex-UFC Lee Murray? Deixa aí nos comentários. Se você curte essa temática de lutadores fora da lei, tem mais 3 histórias aqui no canal que com certeza você vai gostar. A do Detsik, um russo que fugiu do hospício, Charles Bennett, que foi preso 25 vezes, e Joe Son, o ex-UFC, que pegou prisão perpétua. Todos os links estarão aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.